Todo mundo está vendo bem? Está aparecendo na tela? Está tudo certo? Sim. Muito bem. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui, a gente já começa. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre uma prova que eu fiz de português. Sobre o quê? Uma prova que eu fiz do EAD de português. Ah, Tem uma questão lá que tá errada no material. Tipo, na prova tá errado porque no material diz uma coisa e na prova diz outra. E aí eu tô tentando entrar em contato com a professora, só que ela não me responde pelo portal lá, pelo Fale com o Tutor lá. Tipo, já faz 4 dias. Você fez uma prova no... Você está matriculado numa disciplina EAD. Mas essa disciplina é de direito, não é de sistemas. Ah, e te deixaram você fazer a matrícula lá em Direito. Aí eu fiz a prova lá Ah, pra cancelar aquela, pra eliminar aquela de português de sistemas. E aí agora eu não tô conseguindo falar com quem que eu falo pra poder falar com a tutora. Geralmente você tem que falar ali no... Fale com o tutor. Isso aí. Nossa. Espera aí, então. Quem que é, tutor? Glória Fernanda. Não conheço. Tá. Beleza. Mas aí já é uma outra situation. Coisa. Isso aí. Tá bom. Seguinte, né? Então, vamos ao que interessa. O formato da gente trabalhar com Delphi aqui, com relação a esse formato de desenvolvimento, leva em consideração, primeiro, alguns critérios, né? Primeira situação de que a gente tem que trabalhar levando em consideração, vamos dizer assim, o lado responsivo ali dos dispositivos móveis lá, né? Então, tudo tem que acompanhar o conjunto ali, né? Certo? Esse é um dos processos. De forma geral, geralmente a gente não faz uma aplicação, vamos dizer assim, mobile muito grande, né? Geralmente, certo? Mas vamos dizer assim, teoricamente, deixa eu salvar tudo isso aqui, abrir um novo lá. Na verdade, pode ser até aqui no mesmo. Abrir um novo. 12 real. A gente leva em consideração, geralmente, quando a gente vai fazer uma aplicação para dispositivo móvel, a gente tem que considerar, tem alguns critérios, né? Primeiro, a questão da padronização do tamanho dos formulários e tudo mais, como é que a gente vai estar trabalhando o formulário, né? A gente tem a questão de que eu tenho certo formato que eu tenho que trabalhar, tem a questão de que eu tenho que cuidar com relação aos componentes para ele acompanhar o tamanho da tela, que é uma questão que pode acontecer, né? E fora essa situação, a questão de que a gente tem que trabalhar dentro de um processo de desenvolvimento meio padrão, né? O que acontece é que dentro da ideia do dispositivo móvel, muda o conceito de como a gente trabalha com a aplicação, né? Por quê? Porque eu tenho uma certa limitação com relação ao tamanho, né, de tela, com relação a recursos que eu posso trabalhar, e a questão de que eu posso estar trabalhando com uma série de formulários e que pode estar consumindo memória, que pode estar dando um baixo desempenho dentro do processo de utilização da aplicação, né? Então, o que ocorre? A gente tem uma série de situações que podem, porventura, gerar problema no uso da aplicação, certo? Agora, fora isso, além dessas questões que se tem com relação a essas características, é lógico que existem as questões com relação à qualidade da interface, né? Então, vamos dizer assim, a usabilidade, vamos dizer assim, né?
que leva em consideração como é que eu vou estar montando o formulário, né? Como é que eu vou estar desenhando ele, como é que vai ser a usabilidade dele e tudo mais. Então, o que ocorre? Bom, a gente tem uma série de situações que podem estar vinculadas com uma série de fatores nesse sentido. Por outro lado, a questão do desenvolvimento do software para dispositivos móveis também requer qualidade na aplicação, né? Dá para você ter uma ideia de que não dá para a gente armazenar, tem os bancos de dados móveis que a gente vai ver depois, mas vamos dizer assim, tem a situação de que a gente tem grande quantidade de recursos que podem ser utilizados dentro de um dispositivo móvel, né? E se partir do princípio que você pode ter vários tamanhos de dispositivos, capacidade de processamento, espaço em memória, então isso vai gerar uma série de situações que podem causar problema. Você pode estar gerando uma aplicação que é de um porte maior do que o equipamento suporta, por exemplo, né? Então, essas questões vão estar vinculadas na hora de você desenvolver uma aplicação para dispositivo móvel, né? E o outro quesito que se tem, e que se espera quando você vai desenvolver, é que você precisa ter agilidade no desenvolvimento, certo? Então, o que acontece, de um modo geral, que eu recomendaria a vocês fazerem, que levem em consideração, e que é o que eu costumo trabalhar dentro das outras linguagens de programação, não vai ser muito diferente dessa, né? É que, bom, a gente tem que tomar o cuidado com relação à forma que vai desenvolver e desenhar a aplicação, né? Eu não posso dizer que sou um especialista em design, né? Questão de front, layout, etc. Mas a ideia pelo menos, manter os recursos de usabilidade ali com relação ao conjunto todo. Tem questão do conjunto de cores, tem questão da característica de ser uma aplicação agradável, vamos dizer assim, né? Tem uma combinação de cores e de formatos, né? É lógico que a disciplina não tem o objetivo da gente, vamos dizer assim, criar altos designers de aplicações móveis, certo? Não estamos focados nesse objetivo dentro dessa disciplina, tá? Mesmo porque não é o caminho que é bem da área de desenvolvimento. Isso é mais para a área de propaganda e publicidade e design gráfico, alguma coisa assim, tá? Bom, o que a gente sempre viu dentro desse conjunto? Eu posso trabalhar com um formulário principal que a gente vai lidar como sendo, vamos dizer lá, vamos colocar o nome que eu costumo usar de gerente lá, seria o primeiro formulário principal, né? Dentro desse formulário principal, então, eu vou trabalhar com as questões dos layouts que eu posso utilizar dentro dele, né? Aqui tem a questão de que eu vou usar ele inteiro, aqui o layout, então vai estar contentment ali, vai usar tudo. Eu posso usar os outros layouts lá para fazer, a gente usou com retângulo lá, com tudo mais, formas de montar ele, né, de fazer lá uma parte que vai ter o cabeçalho. Opa. E a gente vem aqui fazer um alinhamento top com ele lá, coloca um outro que vai estar supostamente no rodapé, né? E a gente faz alinhamento bottom com ele. E aqui no meio a gente vai ter uma série de opções para fazer. A ideia, de um modo geral, ela vai convergir bem para aquilo que a gente fez em LP4, lá com os formulários, certo? Que é o quê? Bom, eu vou ter o cara aqui principal. Desse cara principal, eu vou chamar um menu, alguma coisa assim.
e dentro dele eu vou poder abrir os formulários que eu vou precisar, certo? Então, se for uma aplicação, por exemplo, que leva em consideração que você está usando vamos dizer lá, uma força de venda lá, que você vai fazer venda para clientes novos, você vai captar novos clientes na rua, que você vai fazer uma pesquisa de alguma coisa, sei lá, pesquisa eleitoral, como a questão da prova lá, mas que você vai fazer uma pesquisa eleitoral onde você vai cadastrar quem que é a pessoa, qual que é, para quem que ela vota, mas para saber quem que ela vota, tem que saber qual que é a idade dela, qual que é a profissão dela, que região da cidade que ela mora, o grau de escolaridade, ter as informações a respeito da pessoa. Então, você tem a situação de que, eu vou ter que lançar, mas eu vou ter que consultar, né? Tem casos e situações, se for uma força de venda, eu tenho que verificar se o cadastro da pessoa que eu estou fazendo já não existe. Se eu não estou vendendo para uma pessoa que já tenho cadastrado, eu vou cadastrá-la de novo, né? Então, quando acontecem essas situações, o que a gente procura fazer é o quê? Então, a gente vai procurar ter módulos que vão estar dentro do aplicativo, em que eu vou ter que criar, tipo, lá um cadastro, uma consulta e um cadastro, certo? Quando é para aplicações pequenas, simples, a gente não precisa fazer bem essa questão. Quer dizer, vai acabar fazendo uma consulta e um cadastro. O que, de repente, pode não precisar é você criar o que a gente costuma criar lá, né, no formato de criar um form PY lá, por exemplo, né? Eu vou vir aqui, vou montar aqui um formulário, vou dizer qual o tamanho que ele tem, então vou dizer que aqui é 300, colocar a mesma medida que eu coloquei no outro lá, sei lá, que seja 500 por 340. Então, o que acontece? Eu vou ter um layout aqui primeiro, né? Vou dizer que ele vai ocupar o formulário inteiro, então eu venho aqui e uso esse contents. Vou pegar, posso até pegar o que, vamos supor aqui, se eu tivesse, vamos dizer assim, image, dizer que eu tivesse aqui uma logo da empresa, por exemplo, né? Vou colocar uma margem, sei lá, colocar ele aqui alinhado à direita e com a margem aqui. Vou colocar outra image, outra ponta, que seria, vamos dizer assim, o menu. E vou colocar esse cara alinhado. Vou colocar alguma coisa aqui só para a gente poder visualizar, tá? Se eu coloquei 10 para o lado de cá, então coloco mais 10 do lado esquerdo, para ficar padrão, mesmo espaçamento, né? Vou chamar esse image aqui de img menu, e esse outro cara de cá, img logo, por exemplo, certo? Então, se eu pegar aqui a opção, vem aqui na propriedade, vou ver aqui, vou pegar aqui. Então, vamos dizer lá que isso aí seja um menu. Colocar. A imagem não está bonita, não vai ser, a ideia não é ser que ela fosse bonita, tá? Mas vamos lá. Vamos escolher. Aqui, então, tem lá, seria padrão.
Então, eu poderia vir aqui, seleciono esse layout inteiro aqui, copio aqui, venho na outra e jogo para cá, como sendo mantendo o padrão que teria, certo? No rodapé não coloquei nada, tudo bem. E vamos dizer assim, aí eu pego um list view, jogo vamos colocar um outro layout aqui, mais ou menos, só para ocupar isso aqui. Aqui embaixo eu vou colocar outra layout, pelo menos aqui, para deixar ele aqui embaixo. E esse camarada aqui, eu vou colocar ele como sendo client, que vai ocupar... Opa! Vamos voltar aqui, que ele não pegou o outro layout. Sobreposto. Esse layout aqui, ele tem que estar dentro desse layout aqui. Opa, tem dois aqui. Esse não precisa. Tem esse aqui, layout 1. Aí, se eu colocar esse cara como client aqui, ele tem que pegar o que restou. Ixi. Uma coisa não está certa aqui. Tá. Esse cara aqui que ficou com client. Assim. Esse cara vem para cá. Esse cara vem no mesmo nível. Tá. Vai ficar algo assim, certo? Então, o que acontece? Esse list view aqui seria como se fosse a nossa consulta lá, que eu vou mostrar os dados diretamente, né? Vamos entender assim, a aplicação usando dispositivos móveis, nós vamos ter mais coisas na memória do que propriamente guardada em arquivo. Mas não sei se vocês lembram da aplicação feita que a gente fez em LP4, que usava só coleção, salvava Sim. em arquivo. Uhum. Então, a ideia, num primeiro momento, é que a gente trabalhe com algo parecido com aquilo, certo? Onde eu vou ter ele armazenado em arquivo, cada vez que eu vou salvar, ele vai estar salvo lá no arquivo, e quando eu for utilizar, eu consigo trabalhar com ele. Por quê? Porque, de um modo geral, dentro da aplicação do dispositivo móvel, eu não vou ter muito recurso, certo? Então, a gente usar o mínimo de recurso possível. E, dentro dessa ideia, esse camarada aqui, ele serviria como sendo lá o nosso farm consulta, aqui ele viu, né? Aqui o farm, dentro do farm eu vou ter o name dele, então a gente vai trabalhar com ele como sendo lá consulta. Certo? Coloco as estruturas básicas que eu preciso, né? Aqui dentro dessa ideia do consulta aqui, eu poderia ter lá, colocar lá como sendo o image lá, um símbolo aqui. Vamos dizer assim, eu não vou ter opção de ficar... nós tínhamos lá, incluir, novo, editar, excluir e sair, certo? Então, a gente minimiza as coisas dentro da ideia do formato mobile, né? Então, vamos dizer assim, aqui eu vou vir colocar um símbolo de adição lá, né? Não é bem... Isso aqui eu tirei do site da UDC lá. Vamos dizer que seja lá... A ideia não é que seja exatamente igual, certo? Então,
Seria, vamos dizer lá, um sinalzinho de adicionar. Aí eu venho, coloco um outro image que tem, acho que não tem, inclusive. Se fosse lá, vamos dizer lá, um para excluir, que seria tipo uma lixeira lá, certo? Então, vou colocar alguma coisa ali só por colocar. Certo? Então, vamos dizer lá, eu teria lá a opção e eu vou adicionar ou eu vou clicar na opção que está aqui dentro do List View e ele vai ter que fazer a opção de edição, por exemplo, certo? Então, vamos dizer assim, simbolizando que eu tenho, eu cliquei no botão para excluir, eu tenho que estar marcado. Se eu não selecionar ninguém, esse cara está desabilitado, certo? E aqui em cima eu teria um edit lá para mim fazer uma pesquisa lá, certo? Um campo edit lá. Pode ser de forma diferente ou não, né? Mas vamos dizer lá, você vai ter um campo edit lá e aqui um image da lupa lá. Que com certeza não tenho aqui. Certo? Vamos dizer que fosse, sei lá. Vamos dizer que seja isso aqui. Certo? Isso aqui é para tirar foto, mas vamos dizer que fosse a lupinha para mim poder buscar e pesquisar aqui. Né? Então, vamos dizer assim, um consulta básico que vai ter, em princípio, ele vai ter a rolagem ali, que ele pode rolar com o dedo, ele vai movimentando e vai vendo todos que vão estar ali cadastrados. Mas eu teria essa opção de fazer dessa maneira. Né? Então, o que eu tenho? Vou ter esse formulário vai estar... A gente trabalha bastante aqui pelo lado de você usar o que tem aqui, né? Aí esse formulário de consulta, a gente viria aqui, mandaria salvar ele como sendo, vamos dizer lá, deixa eu criar um espaço aqui para a aula de hoje. Então, a gente chamaria de consulta. Aqui, tá? Dentro dessa ideia de consulta que nós vamos ter aqui, eu vou ter uma consulta básica ali, mas vamos dizer assim, eu tenho que fazer 2, 3 consultas. Muito bem, se eu estou fazendo um aplicativo que eu vou colocar para uso, vamos dizer assim, que não é de uma empresa em particular, e eu estou montando ele para poder vender, para colocar lá no Google Store, no App Store lá, para poder comercializar e tudo mais, eu tenho um enfoque que eu preciso ter uma aparência muito boa, eu preciso ter um formato que é bem agradável. Não que no restante que eu vou fazer não tenha isso, né? Mas quando eu tenho que fazer uma aplicação que é comercial, que eu tenho prazo, que eu tenho limites de tempo e tudo mais, o que geralmente acontece com a nossa área, então, vamos dizer assim, primeiro você coloca a funcionalidade. Depois que a funcionalidade estiver ok, que tiver validado as funcionalidades, então você começa, em vez de usar uma imagem, como eu coloquei aqui, quadrada aqui, coloca uma imagem circular com essa outra aqui, por exemplo, com fundo de outra cor e tudo mais, certo? Aí você vai, o menu aqui vai fazer ele mais estilizado, vai fazer ele melhor localizado, vai fazer diferença? Então, aí você passa a colocar os padrões que você precisa para melhorar, refinar a parte de layout, certo? Mas antes de fazer essa parte de layout, a gente tem que fazer primeiro ele funcionar, certo? Então, vamos dizer assim, aqui, colocar um label aqui no meio que vai indicar o nome do que é essa consulta que eu tenho aqui. Então, LPL consulta, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma série de situações aqui que eu vou estar trabalhando. Coloquei conjunto básico lá que eu vou ter que trabalhar, certo? Eu vou ter que adicionar, eu vou poder excluir.
O excluir tem uma possibilidade ainda, que eu poderia trabalhar com aquele formato de você deslizar ele para a direita e ele vir com a lixeira lá para você poder excluir, certo? É uma outra possibilidade. Eu não vi aqui se nesse list view aqui ele tem esse recurso, mas é uma possibilidade também de fazer dessa maneira, e eu não precisaria ter esse camarada aqui de exclusão, só teria ele para adicionar ou para mim buscar ele dentro da tela, tá? Mas o que acontece é assim, às vezes você tem essas situações que você precisa colocar explicitamente que é para você excluir aqui, porque dependendo do usuário que vai utilizar a aplicação, precisa estar muito bem claro, certo? Precisa ser algo bem definido para que o usuário não tenha problemas com relação a esse formato, né? Então, eu vim aqui, coloquei o básico do básico, vou salvar esse cara como consulta. Aí o que ocorre? Da mesma maneira que a gente fez lá no Delphi, eu venho aqui em novo, venho aqui em Others, aí eu tenho aqui, ó, em Untagged Itens, aí eu tenho consulta. Aí eu venho aqui do consulta, aí ele vem aqui e me traz um novo formulário, né? Chamou de consulta. Aí aqui a gente pode abreviar aqui, chamar de consulta, vamos dizer lá, produtos, certo? Ele vai mostrar os produtos que eu tenho cadastrado para poder vender, né? Eu posso vir aqui, criar um novo, aí dentro desse novo, tem certas coisas que ele não vai poder criar, certo? Vamos dizer assim, o produto não seria um caso que ele faria para cadastrar um novo, mas ele precisaria para consultar ele de qualquer forma, certo? Eu venho aqui para consultar, e eu vou criar aqui uma consulta de categorias de produto. Categorias. Ou vamos chamar de grupos de produtos, né? Então, o camarada vende alguns itens, então você poderia vir consultar qualquer categoria que teria, né? Então, dependendo do ramo que for, você vai ter uma quantidade de itens, assim, tipo 1000 produtos diferentes para uma categoria, certo? Tem outras áreas que o cara pode ter lá 2, 3 categorias, cada categoria só tem uma meia dúzia de produtos, certo? Então, depende de cada ramo, depende do que é que vai fazer, depende, vamos dizer assim, o camarada vai vender peça de trator. Se ele vai vender peça de trator, quantas peças tem um trator? Quantos tratores tem? Milhões. Quantos tratores diferentes tem? Um monte. Um monte. Então, quer dizer, será que seria viável fazer uma aplicação para vender peça de trator, para vender no celular? Certo? Teria que ser um tablet com, vamos dizer lá, com Windows, com uma aplicação um pouco maior, com banco de dados, certo? Porque para você fazer uma quantidade grande de itens assim, não é muito viável você fazer para colocar num dispositivo móvel, certo? A não ser que você já tenha tenha uma quantidade de memória já maior, mais definida, uma quantidade de poder de processamento também, para que ele possa executar isso e você consiga limitar ele de cadastrar um monte de outras tranqueiras, certo? E que tem que ser barato, né? Porque para quem vai sair a campo com um equipamento desse, pode cair, quebrar, roubar, pode ser um monte de coisa, certo? Então, teria que ter essas situações, né? Mas, de qualquer forma, então, eu venho aqui, criei um novo cara aqui, um novo formulário, e daí esse formulário é um formulário de consulta de grupos. O outro é um formulário de cadastro de consulta de produtos, né? Então, vou salvar esse cara, o consulta produtos. Outro, vou salvar o consulta grupos, né? Aí eu consigo facilmente, rapidamente fazer o processo todo. É lógico que quando a gente desenha o padrão todo que vai ter, se você tiver o layout tudo bem definido no começo, facilitaria muito a vida para você não ter que ficar dando trabalho no processo todo, certo? Você previamente definiu tudo, ele está todo responsivo, aqui não está todo responsivo, então já daria problema, certo? Então,
o consulta aqui que eu montei, se eu não montar ele tudo certinho, todo amarradinho, o que acontece é que não vai adiantar, certo? Então, como é que faz esse processo? Ó, os dois layouts que eu coloquei em cima, eles estão amarrados com o conjunto todo, certo? Mas aí o que ocorre? Eu venho aqui, com esse cara aqui, vou fazer o alinhamento, vou colocar... Não deu client, né? Bottom, left, tem alguma coisa aqui que não bateu. Esse cara aqui também, colocar ele alinhado. À direita, não. Esse cara. Esse é LXV. Esse cara de trás. A LXV que está alinhado. Não. Aqui. Aqui. Esses edits estão nesse layout. Acho que é esse cara que faz aqui. Agora ele também aceita. E aí tá feito. Certo? Esses camaradas aqui também, a gente pode trabalhar com essa image que está aqui, ela pode estar sendo trabalhada com outro formato, certo? Ela pode ter um padrão de você colocar ela e fazer ela se movimentar aqui, embora não é bem o que a gente nos interessa, certo? Mas então, o que ocorre? A ideia de criar esses formulários que nós vamos estar trabalhando aqui, e daí vai ser bem naquele formato que a gente trabalhou lá em LP mesmo. Qual que é o formato? Não é a gente ficar criando formulário, destruindo formulário dentro do dispositivo móvel, certo? A ideia é criar esses formulários e, nestes casos em particular, deixar eles na memória, porque o tempo que você vai criar ele, vai carregar ele, e o tempo que você vai destruir ele, vai matar o desempenho dentro da aplicação, certo? Porque a gente não tem capacidade de processamento tão grande, né? Então, esse é um padrão que a gente tem que passar a trabalhar com o formato. E aqui dentro, nós vamos trabalhar, então, com a ideia dos objetos que a gente vem trabalhando, certo? Que foi visto lá de criar classe, criar objeto e trabalhar com esse objeto focado dentro da estrutura. E a gente usar o objeto, salva o objeto todo, manda ele para salvar, carrega ele todo, monta ele na memória e a gente passa a trabalhar. E desse cara aqui, a hora que clicar no botão aqui ou clicar aqui dentro para pegar o cara selecionado, da mesma maneira, a gente vai vir aqui criar multi-device form, vai criar um novo formulário e vai ter lá a sua mesma dimensão lá de por 500 e você vai montar, seguindo o mesmo padrão, criar um formulário que tenha, vamos ver se ele vai inteiro para lá. Inteiro para cá. Tem os dois layouts, os três layouts, as imagens, certo? E esse cara, nós vamos ter que criar os campos edit aqui no caso, né? Que seria os label. A diferença é que aqui dentro desse formato, a gente pode colocar os retângulos lá, né? Para ficar separadinho. Aí vai depender...
de quanto de espaço que a gente tem para poder trabalhar com os camaradas, certo? Quanto de espaçamento eu vou ter para poder colocar um retângulo, para poder colocar lá um campo edit, colocar como é que eu vou poder trabalhar com os campos e poder montar a estrutura onde eu vou dar a entrada de dados, certo? Se eu tenho que fazer um cadastro de cliente, tem que ter um dado, número de mínimo de dados, certo? Eu vou precisar colocar a razão social, o nome de fantasia, vou ter que colocar o CNPJ, vou ter que colocar um endereço, um e-mail, um telefone, certo? Então, essas informações que a gente tem para colocar, elas vão ser necessárias à medida que a gente vai trabalhar. Eu vou vir de um cadastro de produto que vai me mostrar, eu tenho a lista de produtos aqui, dessa lista, então eu vou vir aqui para mostrar os dados principais do produto, certo? E dentre um dos dados principais que ele quer é colocar a imagem do produto, por exemplo. Se for a imagem, vou ter que ter um formulário só para mostrar a imagem. Ou então, aqui no caso do produto, eu posso usar, como a gente fez lá no primeiro, usando abas ali no caso, certo? Onde eu vou ter o produto, vou ter a foto dele numa outra aba, eu vou ter as características, vamos dizer, específicas do produto, alguma coisa assim, especificada, para poder trabalhar com esse camarada em particular, certo? Então, dessa forma, eu teria uma maneira de poder ilustrar ele, poder visualizar o que eu vou ter aqui para fazer, e eu vou ter condições de poder cadastrar os dados todos dele, né? E daí eu teria que ter lá uma opção, vamos dizer assim, sempre de uma forma de trabalhar com botões e com imagens, onde eu vou colocar ele para salvar, por exemplo, né? Poderia usar, sei lá, em vez de colocar um salvar, um voltar, eu poderia usar simplesmente algo que está no celular, que poderia ser tipo um tiquezinho, só para checar lá, ele marca checar, significa que está salvo, certo? A flechinha para voltar, uma seta curvada, que vai fazer voltar, por exemplo, certo? Em vez de usar palavras, usar simbologia, significando as coisas, né, para a gente poder armazenar as informações de uma forma mais intuitiva, vamos dizer assim, certo? Então, eu vou ter lá o tamanho do campo. Mas ele tem, de repente, ele pode virar isso aqui, então. Aí, quando ele vira, a gente tem que poder fazer com que esse campo edit aqui, ele possa crescer de tamanho, certo? Então, aqui ele está num tamanho, quando eu estou com o formulário de uma maneira, se ele virar o formulário de outra forma, que esse cara venha, acompanhe aqui, certo? Se não me engano, tinha uma propriedade aqui que fazia esse processo. Se não me engano, se você colocar... esse aqui. Você vai, altera essa propriedade, né, do size dele, aí você tem que saber qual que é o tamanho que está usando, qual que é esse layout, qual que é o tamanho, qual o widget que ele está usando, que no caso é 705. Se está 705, então eu posso fazer esse cara, vamos dizer lá, 650, por exemplo. Certo? Aí eu peguei e mudei esse cara aqui, ele veio para 500. Estou vendo do campo. Vamos dizer que seja isso daqui. Então, o form veio com um 340. Então, esse widget do label aqui, do edit, aqui, o size dele fica, se está 350, então vamos dizer, tirar 10 a menos, que vai dar 330 ou 320, algo assim. Pode colocar sempre fazendo o tamanho do formulário menos 50, menos 20 e tal. Isso, exatamente.
né? Então, a gente poder fazer esse formato, onde eu vou ter os campos aqui, e ele vai montando a estrutura, né? Que você vai fazendo o cadastro, para que ele possa fazer desse formato, seguindo o padrão onde eu tenho aqui, né? As opções do formulário, e permitindo que eu possa fazer essas operações. As operações de você se movimentar, como existe um componente aqui, como é que era? Só um pouquinho aqui. Também, então. Rádio, pneu. Tem um. Fugiu o nome aqui. Mas poderia colocar os botões que vai para a esquerda, vai para a direita, para se movimentar, vamos dizer assim, entre os produtos, por exemplo, certo? Coloca um em cada canto aqui. Coloca um para adicionar, né? Então, vamos dizer assim, só para vocês entenderem, né? Dependendo do caso, eu posso vir aqui colocar um label aqui, por exemplo, tá? Vou colocar um label aqui. Acho que eu fiz isso numa das videoaulas lá atrás. Eu venho aqui para o tipo text dele aqui. Text size. Então, vamos dizer lá, eu vou colocar um número grande lá, 30. Aí aqui está label para isso aqui. Então, eu vou colocar, vamos dizer assim, vou colocar de um dos lados, como se fosse. Poderia criar como imagem também, colocar aqui, né? Como sendo que ele vai para a esquerda. Coloco um outro, não precisa ser label, aqui a ideia é só para ilustrar, certo? Vou colocar na outra ponta um outro label, que eu vou colocar com o mesmo tamanho lá de 30, onde o valor dele vai ser o valor de maior lá. Daí eu venho aqui, aumentar ele aqui, e coloco ele na outra ponta de cá, certo? Aí aqui no meio eu vou colocar outro label, deixar aqui no meio, e por um acaso eu vou colocar sinal de mais. Não é válido sinal de mais. Nem. É no text, tem que colocar. Aqui, e vou colocar lá com tamanho 30 também. Posso tirar uma imagem e criar com um botão e colocar, vir no Paint aqui, por exemplo. Vim aqui colocar um Edit aqui. Colocar o sinal de mais aqui. Mandar salvar como mais. Eu tenho mais. De novo aqui. Coloco sinal de menos. Novo aqui. Mais, menos. Esquerda.
direita. E aqui no lugar desses caras vem e coloco image. Vem aqui nesse cara aqui. Direita. Opa. Algo assim, por exemplo. Certo? E ele tem que ser o quê? Tem que ser funcional, certo? Então, o que que se faz? Esses dois aqui, esses caras aqui, provavelmente é possível calcular espaçamento para colocar eles, para fazer ele ficar responsível com isso aqui? Até é, certo? O que se faz é colocar, por exemplo, esse cara aqui ancorado ele à direita, né? Esse de cá à esquerda. A gente coloca uma margem para esses camaradas, né? Então, esse aqui é a esquerda, vou colocar, sei lá, 20. Eu coloquei 20 lá, vou colocar 20 à direita aqui também, certo? E os outros aqui, teria que calcular qual o distanciamento que ele vai ter em função do tamanho que está o todo aqui, certo? De forma a você conseguir ter o tamanho que ele vai ter. Então, se eu tenho que esse camarada, ele tem um espaçamento aqui, quanto que ele está? 50. Se cada um desses tem 50 de espaçamento, o que ocorre? E eu tenho aqui, no todo, eu tenho 500, tirei 50, 10 e 10, como é que a gente faz para calcular? Tem como calcular? Tem. Tem, certo? Então, é tudo uma questão de colocar. Só que quando eu faço a ancorada ali, ó, olha o que acontece aqui. Certo? Aí, o que que acontece? Eu tenho aqui, dentro dos eventos, ele tem esse resize aqui. Então, quando acontece esse resize, então eu teria lá, eu tenho os campos ali para trabalhar, qual que é? Eu teria que colocar os nomes do campo aqui, né? Eu não coloquei o nome dos campos aqui. Esse cara aqui seria lá, name, img, vamos dizer lá, esquerda. Esse aqui, img, direita. Aqui, img, add, colocar soma, né? Ou mais, não tá ali. E img, menos. Certo? O que que acontece? Eles têm propriedade, certo? Cada um desses. Então, a hora que eu fizer aqui dentro do form, né? Eu estou dentro do form, e dentro do form eu vou trabalhar com o evento resize. Aí dentro desse evento resize, então o que eu vou ter? Se levar em consideração self.img, ó, tá lá, certo? Mais ponto
vamos dizer assim, qual que era a propriedade dele mesmo? Wide. Como é? Eu não sei ler essa palavra. Pois é. Recebe. Recebe. Então, aí você consegue. Primeiro, supostamente teria que ter o tamanho, a posição padrão dele, né? Mas eu poderia fazer, vamos dizer assim, ele recebe... Form.wide menos a... né? Isso. Só que tem que ver self, img, self, ponto, Wide, isso. esse cara aqui, né? Então, se ele está valendo 500 ou está valendo 300, aí eu pegar lá, vou pegar o tamanho dele, eu vou tirar 60 de cada lado. Professor, eu acho que não é isso não. Não? O wide é o tamanho da imagem, não é? Não a posição. Não, mas aqui é o tamanho do formulário mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Aqui que acho que não é. Então, isso que eu tô falando. Tá. Esse aí sim, mas o de trás. Então de trás acho que não. Então, mas vamos dizer assim, eu tenho aqui, a largura dele é 120, menos 120, que seria as duas bordas, certo? Uhum. Então, aí eu vou pegar e vou dividir, o que sobrou ali, eu vou dividir por, vamos dizer que eu divida por 3. Por que por isso? Vou dividir por 2. E como ele vai ser inteiro, vou truncar. Trunque, Sim. certo? Aí aqui eu vou pegar, vamos pegar aqui no design, né? Vou pegar, eu vou pegar esse cara aqui, né? E vou colocar size é o tamanho, o wide é o tamanho da imagem, é verdade. Sim. Não tem um position, point, alguma coisa do gênero? Tem position. Ali. Isso. Aqui. Então, position X, então vai ficar o quê? Aqui está 96, eu vou trazer ele para cá, ficou 112, né? Então ele vai pegar o tamanho todo que é daqui, vai tirar os 60 de cada lado daqui, e o restante que vai estar aqui, ele vai dividir, certo? Certo. Bom, por quanto que nós vamos dividir para colocar em que lugar? Vai sobrar todo o espaço aqui, certo? Dado? Divide por 2 menos. Tá, divide por 2 e depois divide por 2 de novo. Porque aí você vai pegar a primeira parte e aí o menos você deixa só uma vez, divide por 2 uma vez. Que ele vai dar a parte da Não, frente. mas isso aqui vai dar o tamanho que tem esse espaço aqui, certo? Certo. Aí você Então, divide por 2 esse espaço. divido por 2 esse espaço. Que aí a primeira parte vai ser o mais e aí o resultado do espaço vai ser o menos. Tá. Então, a gente vai fazer o quê? Então, eu vou dividir por 2, ele vai dar o tamanho, certo? Certo. Aqui, então, em vez de ser ponto position, ponto x, certo? Então, aqui ele vai pegar o total que deu disso aqui. Vou tirar o trunco daqui. Não. Ele vai pegar esse resultado aqui e dividir por 2. Por 2. Beleza. E desse resultado que pegar daqui, ele vai dividir por 2 de novo. Acho que é isso. Tá, vamos fazer. Se não dá, não tem problema. O resultado ele vai truncar. Certo? Tá? Então, se eu volto modo design, aqui vai ter que ser executado, porque ele vai ser em tempo de execução. É verdade. Então, só deixa eu fazer o outro código do outro aqui no caso, né? Que seria o self.img menos ponto position ponto x. Ele também vai ter que fazer uma conta,
né? Vai ter que ser um trunc também, onde eu vou pegar, ele vai fazer essa mesma conta que está aqui, só que nós vamos fazer a conta diferente depois. Deixa eu criar um var aqui, vou chamar de sobra, tipo integer. Aqui a sobra recebe isso aqui. Isso aqui dá o tamanho que sobrou ali, que restou, certo? Isso aqui é a sobra, né? E dividido por 2 é já a metade. Então, vou chamar de pos 1. Ele vai pegar a sobra dividido por 2. Isso aqui dividido por 2. Em posição 2, ele vai pegar a sobra dividido por 2. Ele vai pegar a posição 1 mais o tamanho da posição. Não, ele... É. Vou fazer a conta aqui, depois a gente visualiza. Se der errado, não tem problema. Eu estou fazendo isso dentro de um cadastro, né? Eu não chamei eles ainda, certo? Vamos salvar esse cara aqui. Ó, esse aqui é o cadastro pai, seria no caso, né? Tá certo? Certo. Esse aqui nós estamos no farm. Cadastro. Ok. Então, esse aqui é o cadastro. Vou salvar ele. Okay. Então, vamos dizer assim. Esse aqui é o nosso gerente. Ok? O que eu vou fazer? Vou criar um botão qualquer aqui, só para a gente poder visualizar, certo? Botão. Bem, então vamos dizer que esse botão aqui, eu vou colocar o name dele. TN produtos. Desse cara, é só produtos. Então, a hora que eu clicar esse botão aqui, então, eu vou precisar usar o form consulta produtos. Então, vem aqui, uses, tá aqui. Então, vou colocar ver se pronuncia. Tá. Chamou, certo? É o que nos interessa, tá? Aí, dentro desse de consulta de produtos aqui,
clicar nesse cara aqui, colocar, vamos criar o que seria, né? New order, set, cadastro. Então, ficou esse cadastro simples aqui, né? Esse cara aqui, eu vou chamar ele de o CAD produtos. Ok? Então, no consulta aqui, o CAD produtos, ponto. Ah, esse cara não. Consulta, CAD. Poses. O CAD produtos. Tá. CAD produtos, ponto. CAD produtos. Ah, o cadastro 1. Deixa eu mudar o name dele. Produtos. Olha só. Só conta que não tá certo, mas tudo bem. Quase, professor. Olha só. Tá vendo? Bacana? Coloca uma margem. Hum? Será que não é o dobro? Coloca no juntinho ali. Ou é metade? Eu Não, é acho que só é fazer mais a as metade. contas. É só fazer as contas. Não tem nada mais. A ideia é mostrar que a gente consegue fazer, entendeu? Ah, tá. Tá certo? Uhum. Porque vamos entender assim, né? A gente tem que fazer, ó, a logo aqui acompanha, tudo acompanha. Esse label, esse edit aqui deveria acompanhar o it dele, certo? Sim. Então, como é que faz para acompanhar o edit dele, né? Então, eu estou aqui no form de cadastro pai aqui, onde a gente fez as contas, certo? Então, eu Certo. posso vir aqui e colocar o self ponto até em execução. Chamei aquele cara. Ah, é que está com retângulo. Vamos colocar o edit aqui. Até poderia ser com retângulo, né? Só que teria que fazer o... Vamos fazer com retângulo. Vamos fazer o retângulo, colocar o edit dentro do retângulo. Não, mas o Edit não tem o wide? Tem. É que destaca, né? Mas coloca o Round React lá pra ficar redondinho. Ah, gostou do negócio? É, porque vai lá. É. Eu vou colocar aqui o edit dentro do retângulo. Então aqui ele não está dentro do retângulo, tá vendo? Uhum. Então eu tenho que pegar. Cadê o retângulo? Está dentro do. Ah, é só diminuir aqui esse cara aqui que não está sendo usado. Esse aí está tudo no layout lá embaixo. O retângulo está aqui. Então, esse edit tem que vir aqui dentro do retângulo. Aí agora tá.
Vem aqui na propriedade dele. Qual que é a propriedade dele? Ah, poxa. Deve ser wide também, né? Rotation. Não, para deixar ele redondo. Ah, no. Eita. Ixi, não lembro onde está a propriedade dele. Tá, aqui está aqui. A gente vem aqui, coloca esse campo edit ancorado nele como contents. Então ele pega o retângulo inteiro. Tá? A gente pode fazer esse cara, na verdade, dá para fazer ele ancorado à direita, se não me engano. Tirar aqui, 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 e deixar uma margem à direita, 20. Ah, não, aqui ele está pegando o edit, que é o retângulo. Deixar uma margem 20 aqui. Acho que não vai dar, não. Tem que ser no widget Você mesmo. ancorou lá o. Ele tá em outsize? Ah, não, acho que não está em outsize. Acho que ele não tem a propriedade outsize. Mas aí o senhor tá no edit, né? Ah, eu estou no edit. É. Hum, Acho que tem que ser o size e widget. Então, voltamos ao código. É, ancorou no lado direito. verdade.
Tá no edit de novo, João. É, eu vi. Não tá ancorado. Não é melhor colocar a line pra esquerda e fazer a margem? Esse é do edit. Acho que não. Eita. Eu acho que deu errado aí, você. Hum. Retângulo. Sem alinhamento. Mas por que será que ele tá pegando? Ele tá tentando pegar o layout inteiro. Sim. Tenta most left. Vamos tentar mostrar. Colocar ele no layout. Né? E- Acho que não. Só piorou. Meu Deus. Retângulo. Ui. Cadê aqui o. Bom, entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Uhum. Vou ter que brigar com esses layouts aqui. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Vamos colocar ele na posição dele, que daí. Cadê? Ah, então edit. Fazer as contas aqui certinho, daí depois eu mostro para vocês. Bom, mas a ideia é fazer o quê? Então, primeiro, a parte que cabe na parte de desenvolvimento, para a gente poder trabalhar com essa parte do dispositivo, leva em consideração da gente conseguir fazer essa responsabilidade, esse responsivo aqui, certo?
Então, eu conseguir aumentar e diminuir e fazer essas proporções, fazer ele ajustável, no caso, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. O layout é importante? É importante. Mas o que a gente tem que fazer é o conjunto todo ficar funcional, né? Certo? E a parte do design, vamos deixar o pessoal do design fazer a parte deles. Estamos entendidos? É aí que eu fiquei meio perdido. O que é pra gente fazer? Vamos fazer. Eu gostaria que vocês montassem, primeiro, encontrar os ícones para poder montar uma aplicação. E nós vamos fazer que possa chamar, como eu fiz aqui, um gerente. Não coloquei nem o login, certo? Que ele possa montar formulário de consulta e de cadastro padrão, usando os ícones aqui específicos para fazer ele, para poder se movimentar. Aqui, para adicionar o consulta, a ideia é que ele seja um consulta que tenha poder adicionar, poder excluir. O editar ele vai pegar do próprio da list view. Certo? A list view vai ser editável, então. A list view, você vai ter a posição que vai selecionar ele aqui, certo? Certo. Tem aquele formato que você vem aqui no modo edit aqui, aí você consegue colocar aqueles campos. Eu não postei a outra vídeo que eu fiz, né? Tem uma outra parte aqui que mostra como é que monta. Tem aquela parte que você vem aqui, coloca ele, tem o item aqui no caso, você abre list view aqui, aí tem os itens, item appears, aí dentro dos itens aqui ele tem como adicionar aqui os campos aqui do list view, certo? Acho que até essa parte eu montei lá para vocês. Acho que eu postei ela, inclusive. É a última videoaula antes da prova, certo? Aí tem como você acrescentar os campos aqui dentro. E é essa parte que acho que não está postada. Eu vou checar ela direito, tá? Aí dentro da list view, nós vamos fazer uma list view simples, que eu posso colocar itens aqui cadastrados, por exemplo. Texto. Certo? Aí dentro desse texto, então, conseguir visualizar os dados que tem os dados dentro da list view. Ok? E nós vamos fazer similar ao que foi feito em LP4, onde a gente adicionava os itens na list view. Estão lembrados que a gente adicionava os itens na list view? Sim. Então, pois é. Vamos usar aquela ideia. Tá? E com isso, daí a gente consegue montar a estrutura para poder cadastrar grupos, cadastrar produtos, e a gente conseguir visualizar os dados para poder montar. Aí fazer a lupinha certinho aqui para buscar, um campo edit para pesquisar, aqui para adicionar, o outro para excluir. Ok. Ok? Aí qual que é a ideia? Criar uma consulta, criar um cadastro, tá? A título didático, a gente pode fazer lá o nosso país, estado, cidade. Estão lembrados? País, estado, cidade? Não. Não? Poxa. Não. Não, vamos fazer país, estado, cidade. Novos áreas, professor. Vamos fazer modelo, marca. Modelo marca. Tá, vamos fazer então a agência e banco. Tá. Deus. Tá certo? Certo. E daí a gente monta ele fazendo a estrutura básica que a gente tem para poder trabalhar. Na verdade, o melhor é a gente fazer, tipo, cidade, estado mesmo. Tá bom. Bom. É meio que no automático. Tá me entendido? Ok. Ok? Então, cria o form padrão e a gente vai lá e cadastra. Vocês, não sei se observaram que quando eu chamei aqui o formulário do gerente, eu simplesmente coloquei consulta e o show.
E não criei objeto, criei objeto. Não. Da mesma forma, no consulta aqui, eu chamei o cadastro aqui e também só dei show. Não precisa criar os objetos? É. Oh, Ó. Tudo bem? ok. Aí vai ter o quê? Gerente, consulta, cadastro. Isso. Aí vai ter um consulta país, consulta estado, consulta. É isso aí. É um para cada um. Um para cada um. Ok. Ok? Bacana? Uhum. Nossa, já é 3 horas. Nossa, olha só como o tempo voa. É por isso que eu tô com sede. Tô falando um tempão. Tá bom, Dúvidas? então, professor. Tá. Vai passando aí pra eu tirar um print pra eu ter de referência, professor. Vai passando que é o design de cada um pra eu ter uma referência, tipo, que vai ficar. Vou tirar um printzinho. E deixa eu abrir um Word aqui pra eu ir salvando essas imagens. Pronto. Próximo. E o último cadastro. Que no caso é personalizado. Uhum. Obrigado, Cadastro, professor. sim. Oi? Obrigado. Não precisa fazer com mais e menos que eu fiz aqui. Pode fazer usando o ícone certo ali para fazer, tá? Sim. Depois só uma referência. Rápida. Só pra não ficar perdendo tempo. É que vamos dizer lá, você já pode ir desenhando o que seria tipo o mockup que você ia fazer lá para poder ilustrar, certo? Certo. Você faz a ferramenta, né? Entendido aí? Hugo, Priscila, Daniela, Wesley, Sim. Thiago. Opa! Tranquilo, professor. Então tá bom. Então vamos trabalhar? País, estado, cidade? País, estado, cidade. Eu vou renderizar aqui já e já postar o vídeo. Tá bom? Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não. Entendido então, né? Tô parando a videoaula aqui.